a primeira aula minha dessa nova sessão que a gente está fazendo, então a gente vai falar um pouco de ações hoje. Quando a gente fala do tema de ações, já coloco aqui para apresentar a tela, mas quando a gente fala do tema de ações, a gente fala de um tema que ele pode ser muito denso. Então eu posso fazer muitas aulas, muitas horas de conversa sobre ações e você pode aprofundar muito nesse bicho chamado ações. Qual que é o grande foco que eu tenho com vocês hoje? E a coisa mais importante e objetivo, que vocês entendam o que é uma ação, como ela funciona e como vocês conseguem analisar isso. Tá, então assim, a ideia é que seja bem interativa, eu vou passar aqui tanto o conceito quanto a gente passar algumas coisas na prática, para fazer um pouco mais sentido, e quero a ajuda de vocês também, para ir tirando dúvidas, porque, novamente, você tem várias frentes aqui, várias coisas que podem acontecer, e eu vou passar o que eu acho que seja extremamente pertinente para em uma hora a gente conseguir sair daqui com o maior conhecimento possível. Show? Vamos nessa. Já adiantando, deixei ali no final também, mas a gente já fez lá atrás, junto com o Milton e com o Gui, quando a gente começou com essa ideia, a gente fez umas 3 aulas mais aprofundadas de como analisar uma ação. Então, depois, se vocês quiserem aprofundar mais no detalhe, vocês também já conseguem ter isso lá no canal do YouTube. É legal que a gente tá todo blogueiro, né, Milton? Mas vocês conseguem ver lá também. Isso é muito bom. Eu gosto porque são coisas que vocês vão conseguir reaproveitar sempre que vocês quiserem. Mas, combinado. Vamos nessa. E quem quiser aí também interromper, tanto fazer pergunta quanto para acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Em relação às perguntas, eu até prefiro que faça no momento, tá? Porque, novamente, às vezes a gente já está no calor ali conversando sobre algo, a gente aprofunda ali. Mas partiu, aula 5, renda variável, ações. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de ações, muito provavelmente. Quando a gente fala de ações, o que vem na cabeça de vocês? Vamos só começar quebrando o gelo. O que vem assim na cabeça de vocês? Algum nome? Algo? O que. Que eu posso perder tudo, é verdade? Verdade. Pode mesmo. E mais algum nome? Gabriel, Selma, Pô, ações, a primeira coisa que eu penso é bolsa de valores. Bolsa de Valores, A Sofia mandando do day trade aqui, ó. Day Trade. Legal. Boa, legal. Tudo isso tange uma ação. Legal, faz muito sentido. E sim, Hamilton, já vamos chegar lá, mas você pode perder tudo. Isso é bom e ruim, e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. O que são ações? Então, ações são títulos que representam uma pequena fração do capital social da empresa. Tá. Quando uma pessoa compra uma ação, ela está adquirindo uma parte da empresa e se tornando um sócio dela. Então, pô, tem aqui a empresa Flip Up Investimentos, e aí a gente pode falar, não, vamos lá, vamos emitir uma ação. E aí todo mundo que comprar essas ações, né, sejam lá quais forem, você se torna um acionista, um sócio dessa empresa. O que significa você se tornar sócio? A gente vai falar no detalhe um pouquinho mais à frente. Você tem todo o benefício, né, o ônus e o bônus de você ser um sócio. E aí a gente vai falar um pouco ali, mas você está por dentro daquela empresa. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Petrobras, eu quero ser sócio dessa empresa? Se eu quero, pô, que incrível. Com uma parcela, com R$ 10, R$ 15, R$ 20, eu consigo fazer parte desse quadro societário e participar tanto dos lucros quanto prejuízos dessa empresa. Tá? Esse é o conceito do que é uma ação. A empresa lá emite um tequinho e você pode comprar esse teco da empresa e se tornar sócio. Até aí é até parecido com os fundos imobiliários, né? Que você tem algo grande, algo gigantesco, que eles distribuem ao mercado por um preço muito menor e você pode ir comprando partes dessa empresa, tá bom? Então, até aqui a gente segue num conceito bem parecido com os FIIs. Tá, Matheus, mas por que raios as empresas vendem ações? Né, então, as empresas vendem ações ao público para captar recursos que podem ser usados para expandir sua operação, desenvolver novos produtos ou investir em outras atividades, ou o que eles quiserem. Tá? No fim do dia legal, eu sou aqui a Petrobras, eu estou com uma ideia, quero fazer um projeto super legal aqui. Putz, mas eu preciso de dinheiro. E aí, o que eu faço? Eu posso falar assim para o mercado e falar, vou emitir ações. Então, eu quero que as pessoas coloquem dinheiro aqui dentro para que depois eu consiga trazer um retorno no investimento para elas. Tá? Então, o conceito, eu vou voltar lá para as primeiras aulas. Lembra que a gente tem sempre dois lados. O lado que quer e precisa de dinheiro e o lado que tem dinheiro disponível e vai emprestar esse dinheiro. Qual o lado que nós todos que estamos aqui, nós 8 dessa sala queremos estar? O lado que empresta dinheiro e pega isso de volta com juros.
Tá? E nesse caso a empresa está falando, olha, preciso de dinheiro para algo, e a gente pode ver, mas ela geralmente vai ter ali um plano que ela vai te dizer o que ela está querendo fazer com aquele dinheiro, de projetos futuros e assim por diante, quitar dívidas, enfim, o que seja, e aí você coloca esse dinheiro lá. Em troca, os acionistas recebem a oportunidade de participar no crescimento, no crescimento e nos lucros futuros da empresa, porque esperamos que isso tenha lucro também. Assim como o Hamilton disse, a gente pode perder tudo, mas se é um investimento, eu quero investir e ter um retorno ali no final. Até aqui, show? Coloquei essa foto aqui até para aproveitar, a gente tem ações em todo mundo, né? Então a gente vai falar um pouco de ações brasileiras, que é o nosso foco principal, mas você também pode investir em ações no exterior. Qual que é a grande regra? São empresas que estão ali naquela bolsa de valores, estão no exterior também. A gente tem aqui exemplo de Apple, Google, Facebook, enfim, assim por diante. Vantagens. Quais vantagens de investir em ações? A diversificação, tanto na sua carteira, então eu, particularmente, tenho um pouco em FI, tenho um pouco em alguns outros investimentos e tenho um pouco em ação. Tá? Então ali eu consigo diversificar e aí eu tenho setores diferentes. Então, por exemplo, FI, falamos na aula passada, setor imobiliário. Quando eu falo de ação, eu posso ir para outros setores. Posso para o agrícola, fabril, commodities, tecnologia, você pode ir para outras frentes também. Potencial de alta rentabilidade. Então, eles tendem a proporcionar retornos maiores a longo prazo. Guardem essas palavrinhas. A longo prazo eles tendem a crescer e a proporcionar retornos. Vou dar uma pausa aqui. Vou aproveitar para inserir algumas pílulas enquanto a gente vai falando. Quando a gente falar do fundo imobiliário, alguém lembra quais são as duas formas que a gente pode ganhar dinheiro com o fundo imobiliário? Valorização da cota. Perfeito. E dividendos, que foi o que a Sofia falou. Então, ou você aumenta o valor do que você comprou, ou você ganha um dividendos, ou os dois, né? Que é o melhor dos cenários. Nas ações, a gente também pode trabalhar assim. Mas o que acontece? A ideia é que ela valorize bastante a longo prazo. Vocês vão entender por quê. E eu também posso receber dividendos. Mas o foco é aqui. Então, a ação ela tende a valorizar mais a longo prazo do que um fundo imobiliário. Por quê? Quando a gente fala de um imóvel, ele tende a ficar degradado, né? Então vai passando o tempo, ele vai degradando. Então eu tenho que estar sempre no constante movimento para fazer ele crescer. Quando eu falo de uma ação, como eu estou investindo numa empresa, não, muito pelo contrário. Todo mundo que trabalha sabe que, pô, tem planejamento todo ano, estratégico, trimestre, meta para fazer a empresa continuar crescendo todos os trimestres, todos os meses. Né? Então, por isso que ele tem esse potencial, porque a empresa está sempre crescendo e focando em conseguir mais dinheiro e ser maior no mercado. Tá? Você tem a participação nos lucros, não são todas as empresas que têm isso, então é importante ficar de olho, mas você tem a possibilidade de participar dos lucros da empresa, né, se eles distribuem isso para os acionistas. Você tem uma liquidez alta, assim a gente vai ver muito parecido com os fundos imobiliários, você faz ali a compra na própria no próprio home broker e ali você consegue ter uma liquidez, né? Então, tipo, você tem várias ações que são negociadas assim muito ao longo do dia. E acesso ao crescimento dessas empresas, tá? E aí, daqui a pouco eu comentei a vantagem de você pegar uma empresa grande como a Petrobras, que é super surreal, e você consegue com um pouquinho de dinheiro já fazer parte dela e aumentando essa participação. Quais as desvantagens? A primeira delas, diferente do FII, aqui sim você paga imposto de 15% sobre o lucro. Porém, tem uma regra, que é sempre importante saber, antes ela era um pouco escondida, agora está um pouco mais claro, que quando você faz a compra e venda das suas ações, se o valor total dessa movimentação que você faz fica abaixo de 20 mil reais no mês, e você não fizer o day trade, já vou falar um pouco sobre ele, você tem isenção do imposto de renda. Tá? Então, se você trabalha ali com menos de 20 mil reais por mês, você tem essa isenção de imposto de renda. Então, só ficar de olho ali. E a análise do ativo, ela é mais complexa. E eu vou fazer um teste na prática com vocês aqui. Alguém lembra como a gente faz a análise do preço justo a ser pago no fundo imobiliário? Que a gente falou semana passada? Não, eu tenho certeza, eles fizeram lição de casa. Eu pedi para fazer lição de casa para analisar o fundo imobiliário. Fizeram lição de casa, não fizeram? Alguém tá dando a risadinha ali, hein? Ó, Aline, você fez, né, Aline? Mais ou menos, mais ou menos. Meu. Mas alguém lembra? São duas, três letrinhas ali. Bom, vou comentar então. É o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente pensa ali, a gente vai ser nação. Mas qual que é o preço justo?
VP, valor patrimonial. Por quê? Ah, esse prédio vale R$1 milhão. Beleza, ele vale R$1 milhão, ele foi cotizado nesse valor. Agora, quanto vale uma empresa? Quanto vale a Milton? Milton, quanto vale a Petrobras? Aí fica um pouco mais complexo. Como eu vou calcular quanto ela vale? Não é tijolo, não é ali uma construção e tal. Então, ele é um pouco mais complexo, a gente vai chegar nesse detalhe. Tá? Essa é uma desvantagem, que até por isso a gente está aqui aprendendo junto hoje. Né? Acho que um dos maiores problemas assim que as pessoas fazem, os principais erros que o pessoal comete, são alguns, eu até deixei anotado aqui. Você investir sem estudar numa ação, isso é extremamente preocupante. Ah, me falaram para comprar aquela ação, eu vou comprar. Calma. Por quê? Por que que ela é boa, né? Então, assim, isso acontece muitas vezes. Até tem uma brincadeira que o pessoal faz, né? Que quando falam para eu comprar, já não é mais para eu comprar, porque já tá todo mundo comprando e provavelmente isso vai furado. Então, tem várias coisas que a gente vai entrar aqui. Então, assim, tem que estudar para comprar ação. É importante ter certeza do que você está fazendo, do porquê você está investindo naquela empresa. Aplicar todo o seu dinheiro ali em ações, que a gente vê isso acontecendo muito. Pô, falaram que ação vai mudar minha vida, a galera vai lá, o fulano pediu para você colocar na ação tal, você colocou tudo lá e o dinheiro derreteu. E aí? Né? Então tem que tomar cuidado e tentar prever o mercado. Então, a gente nunca vai prever o mercado. Qual que é o nosso trabalho? Tentar reduzir os riscos. Tá, então, e amanhã vai acontecer tal coisa. Porque, tipo, não dá para prever o mercado. Dá para a gente ter com base em acontecimentos passados, algumas previsões, algumas projeções, algumas seguranças, mas sempre entendendo que existe o risco. Para fechar essa parte das vantagens, tem a última coisa que eu queria fechar com o Hamilton falou. Matheus, eu posso perder todo o meu dinheiro com ações? Pode. E eu falei que é uma boa e uma má notícia. Por quê? A má notícia é que você pode perder todo o seu dinheiro com ações. A boa notícia é que você pode perder todo o seu dinheiro com ações. Tá, como assim, Matheus? Significa que é um investimento que você pode. A perda máxima é o valor que você investiu. Ou seja, você nunca vai ficar devendo nada por ter investido em ações. Então, pô, Matheus, investi R$100. Derreteu, a empresa quebrou, não vou receber mais nada. Beleza, você perdeu R$100, mas você não ficou devendo nada. Então é sempre importante ter sempre essa relação. Obviamente é ruim, você pode perder tudo, por isso que é algo com uma desvantagem. Mas se a gente pensar, a gente vai falar daqui a pouco, né, de alguns tipos de investimentos bem mais arrojados, aí vocês vão ver que existe a possibilidade até de vocês ficarem devendo com algumas operações futuras aí que podem se acontecer. Até aqui foi? Dúvida? Algo que vocês querem comentar? Boa. Quais são os riscos da ação? A gente tem a variação de mercado, né? Então o valor ele vai oscilando conforme as coisas vão acontecendo, e aqui tem N coisas que podem acontecer. Alguma gestão que alguém falou algo que impactou ali na empresa. Enfim, vou entrar aqui no detalhe. Ou a gestão. A performance da sua ação ela vai depender de duas coisas: da liderança da empresa que você está investindo e da operação dessa empresa. Então, eu estou sempre fazendo um paralelo com o fundo imobiliário, que a gente falou na semana passada, porque acho que tem muita relação em algumas coisas, até por ser renda variável. Sempre, quando a gente pensa no fundo imobiliário, a gente também tem a gestão ali, a liderança das pessoas, a liderança da empresa e a operação, né? E aqui a operação ela é mais, mas lá é o imóvel, é você pagar o aluguel. Quando a gente fala de ação, é a operação mesmo. O que essa empresa vende? Petróleo. Então eu preciso ter um processo de extração de petróleo, tal, tal, tal. Então o grande cerne da empresa vai ser a operação, o que ela vende e todo o estado ali de como ela consegue chegar até o lucro final. Beleza. Por que que existe essa variação? Isso é importante falar. E acho que a gente já chega, já passa ali. Vou chegar naquele ponto. Então, beleza, vou esperar um pouquinho. Tem algo que eu fiz questão de colocar aqui, que é um pouco da estratégia que a gente traz, enfim, alguns investidores aconselham isso também. A gente já falou de vários ativos aqui, né? E vamos falar de mais. E existe um ponto super relevante que é: até quando eu diversifico, Matheus? Eu preciso ter 100 ativos na minha carteira? Não necessariamente. Então eu gosto de trazer isso aqui para vocês entenderem o fator risco. Né? Então a gente está falando de riscos, existe a variação de mercado, o risco de gestão, e existe um risco, que eu já falo dele, que é esse risco sistemático. Né? Então vamos fazer esse exemplo aqui. Aqui embaixo são os números de ações, e aqui em cima é o quanto que você está exposto, né? Quanto de risco que você possui.
Perfeito. Se você tem ali de 0 a 5 ações, você está muito exposto a vários tipos de riscos. Exemplo, o risco do mercado. Pô, eu tenho pouca ação. Eu tenho uma ação aqui voltada para a saúde. Pô, se o seu ramo de saúde vai mal, nossa, eu estou muito exposto a essa variação. E aí, tenho só ação ou algum tipo de ativo aqui no Brasil, então eu estou muito focado no real. Se amanhã o real cai muito, putz, também estou muito exposto. Então você tem uma série de disposições que conforme você vai diversificando, você vai diminuindo esse seu risco que você possui da sua carteira como um todo. E aí tem algo aqui, que é o que a gente fala, é algo entre 10 e 20, né, que são os dois pontos aqui, mais de inflexão. A partir de 10 ativos na sua carteira, pense em todos, renda fixa, FI, ação, fundos, tudo que é ETF, Bitcoin, tudo isso que a gente considera de ativo, você pega a sua carteira e você tem ali 10 ativos, você já tem ali um risco muito menor. E tem uma regra legal aqui, desse estudo, que a partir de 20 ações, de 20 até 40, 50, 90, dificilmente você vai mudar muito o seu risco. O único risco que você vai ter é esse risco sistêmico, que é um risco que, assim, ele tem a ver com o mercado. Se o mercado colapsar, obviamente você está ali exposto a esse risco, né? Mas você trava isso. Então, por que eu trago isso? Quando a gente fala de risco das ações, você tem a variação de mercado, essa gestão, e você também tem um risco do mercado como um todo, do que você está investindo. Né? Então, isso é importante dizer que esse risco ele sempre existe, por isso que o investimento tem ali o seu certo nível de entendimento, de onde você está investindo, não colocar tudo, se fala isso desde a primeira aula, não colocar todos os ovos numa cesta só. Belezura. Então, estamos chegando mais para a parte final, para ir para a parte prática, tá? Como comprar ações? Muito parecido com o fundo imobiliário. A abertura de uma conta na corretora, porque as ações são negociadas na B3, necessário ter essa conta. Escolher as suas ações, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho. A saúde da operação, quais são os múltiplos, qual é o preço que você vai pagar, quais são os dividendos, se você recebe ou não, e se cabe na sua estratégia de investimento, né? Porque tem vários tipos de empresa, ver se aquela cabe na sua estratégia. E você pode ir ali, de fato, fazer a compra da ação no seu home broker. Ou você faz em lotes de 100 em 100, né? Então, se você abrir lá o home broker hoje, a gente vai fazer esse teste aqui, e coloco, estou usando o exemplo da Petrobras para tudo, então Petrobras 3, que é o número lá. Eu só vou comprar de 100 em 100. Putz, o valor começa a ficar muito alto. Mas, pô, Matheus, eu não consigo comprar menos que 100 ações? Consegue. A gente chama isso de mercado fracionário, em que tem as pessoas que vendem de 0 a... 0 não, né? De 1 a 99 ações. Então, você também consegue, é sempre importante ficar de olho. Se você vai querer comprar no mercado fracionado, né, que ou no mercado de lotes mesmo, de 100 em 100. Tudo que muda é um númerozinho, né? Então é só colocar o F no final, você vai ver ali as ações de 1 a 99. Vamos falar então do grande Ibovespa. Tá bom. Hoje Ibovespa caiu quanto, Milton? 1,18 hoje. 1,18. Que raio significa isso? Vamos entender? E agora vocês vão entender todos os outros índices também. Até como a gente falou do IFIX, né? Mas esse aqui vai ser legal. O Ibovespa, também ali conhecido como Ibov, é a carteira teórica que mede o desempenho das ações mais negociadas na bolsa. Se é mais negociada, são as que têm mais liquidez, né? Que tem muita gente ali movimentando aquele dinheiro. Então é como se o Ibovespa fosse uma carteira de alguém teórico que vai falar assim, olha, eu tenho uma grande porcentagem de Vale, eu tenho bastante Petrobras, ele vai juntando todas as ações que são ali mais negociadas e colocam nessa carteira. E aqui temos algumas coisas relevantes, né? Isso é composto, curiosidade, por 92 ações. É como se fosse uma carteira composta por 92 ações. E aí tem várias distribuições aqui em porcentagens. Vamos fazer um teste, né? Por que o Bovespa funciona, né? Porque ele entende como que está um pouco o calor do mercado. Então, vamos pegar aqui a notícia de hoje, caiu aqui 1,18%. Legal, e você começa a ver algumas notícias. Por que a bolsa caiu? Se a bolsa caiu, significa que majoritariamente, parece que numa carteira, né, que é das ações mais negociadas, a sua grande maioria caiu. É um pouco disso, tipo, toda uma carteira, tudo que foi negociado hoje aqui no Brasil foi para baixo. O valor começou de um jeito, terminou de outro. Começou lá em cima, terminou um pouco mais para baixo. Tá, e você começa a ver aqui algumas notícias. Dólar sobe 1%, Ibovespa cai forte na piora da inflação e dos commodities aí que a gente falou agora. Pô, entendi. Tenho aqui uma. Ó, Ibovespa fecha em forte baixa e retorna aos 129 mil pontos. Ele é medido em pontos, né? Então, 129 mil. Da Petrobras, olha aqui, ó. Petrobras 4. E Vale, ó. Vale 3, que é as ações ali que eu comentei.
E as Pô, duas são commodities, né? as duas são commodities. Então teve uma queda no commodity, as duas empresas caíram. Caramba, olha que louco. Se eu olho aqui, esse gráfico aqui ele é proporcional, né? Então as duas ações que mais contam para o Ibovespa subir ou crescer, quais são? Vale e Petrobras. E assim, não foi nada combinado, peguei o valor de hoje, mas então significa que para o Ibovespa crescer hoje, as outras ações teriam que ir muito bem, porque as duas principais ações do Ibovespa caíram hoje. E se vocês tiverem curiosidade, a gente tem aqui também, eu peguei uma lista de vários ativos que ele tem dentro, né? Então, só para vocês verem, Alpargatas, Ambev ali com 2,7%, Arezo, Azul, B3, B3 é uma das grandes também, tem 3,4%, e assim vai todas as empresas, como elas são distribuídas aqui. Fala aí, Gabriel Gabi. tem uma pergunta. Ó, achei uma dúvida. A Vale e a Petrobras têm um peso maior, né? É Uhum. por conta do volume que é negociado, por ser mais negociada, ou algum outro fator? Boa, mano, pelo que eu vi aqui, eu tava até estudando isso hoje, é pelo volume que é negociado mesmo. Então, como elas são muito negociadas, ela tem um peso maior. Entendi. Isso muda a cada tempo, né? Essa carteira? Sim, geralmente, pelo que eu tenho visto, ela tá mudando anual. Então, eu peguei essa relação que eu peguei é 2024, mas eu vi que a de 23 era um pouco diferente. Ó, período compreendido, essa que eu peguei é de janeiro a abril de 24. Então, ela é Mas, uma variável ali. Por isso que é uma carteira teórica, né? Então, é sempre com base no volume de transações. Por boa. curiosidade, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui já quanto que tá a Vocês viram que liquidez. quando a gente fala então que a bolsa cai, significa que a média no dia de todas as 92 empresas foi para cima ou foi para baixo, com os seus pesos, né? Então, se Vale e Petrobras, que são as maiores, as duas caíram, puxa o índice para baixo. Exatamente. Aí quer dizer que isso reflete em todas as outras também. Não reflete nas outras. Pode ser que dentro daquelas 90, um monte subiu. Só que o índice Entendi. todo caiu. Então, na média, o índice caiu. Mas as outras, se você tem ações nas outras empresas, foi para cima, a mesma coisa. É que a gente olha a média, né? Uhum. Exatamente. E isso é legal saber. Significa que o Bovespa caiu, que a minha ação também caiu? Não. Hoje, como teve Petrobras que caiu, Vale que caiu, elas jogaram o Bovespa para baixo. Mas significa que a ação que eu tenho da VEG caiu? Não necessariamente. Então, isso é importante saber. Só que isso é meio que o termômetro do mercado. Tá todo mundo vendo, num geral, hoje terminamos negativo, né? Um pouquinho, 1,18. Ó, Gabriel, por curiosidade, a Petrobras aqui, pelo que eu vi no último dia, teve um volume de negociação de 10 milhões de compras e vendas no dia. Caraca, Coisa, né? é dinheiro. Porque também, vou entrar num assunto aqui já antes da gente seguir, a gente pode usar isso como day trade, né? Que são pessoas que ficam o dia inteiro comprando e vendendo ações. E eu sei que a Petrobras é uma das que o pessoal faz bastante isso também. Então, tipo, tem ali uma galera comprando, mas tem vários players, né? Então tem fundo de investimento comprando, vai comprar uma grande quantidade, tem o Gabriel que gostou da Petrobras, que quis comprar hoje ou quis vender hoje, e tem gente fazendo day trade. Então, vamos pensar ali que tem já gente com robôs que vão ali comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Então, assim, o volume disso vai dispara lá para cima. E aí, já fizemos o exercício que eu ia mostrar para vocês, mas quando eu peguei esse aqui foi como a gente fechou hoje. Só para também complementar, Claro. por que chama Ibovespa? O I é de índice Bovespa. Então ele é um índice. Ele não é um número de verdade. O que significa Bovespa? Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Então, no Brasil, a gente só tem uma bolsa de valores, que é o Bovespa ou a nossa B3. Nos Estados Unidos, tem um monte de bolsa de valores. Então, hoje, para você comprar uma ação, ela precisa estar listada na B3. Perfeito. E eu fiz o exercício também aqui. Eu fui na B3 e procurei ações listadas, ó, empresas listadas, que aí você também pode procurar aqui. E é super legal que você consegue procurar por tipo, por setor, enfim, tudo. E aí hoje tem na bolsa listada 2.823 empresas. E a gente está falando que o Ibovespa são 92, né? Então é uma parcela das mais negociadas mesmo. Mas tem várias outras que nem no Ibovespa estão. No índice, né? Mas obviamente na bolsa, ali no B3, está
porque é por lá que você tem que comprar. E aí aqui eu só acho que é legal para todo mundo saber, com isso, vocês não aprenderam só sobre o Bovespa, vocês entenderam sobre vários outros índices, né? Então se a gente procurar, vamos aqui no, deixa eu voltar aqui no Google, se a gente procurar SP500, pô, o que é isso, Matheus? Pô, é ali na Bolsa dos Estados Unidos, a gente tem as 500 ações mais negociadas, e aí eu consigo ver como que foi o desempenho dela hoje. Ó, hoje ela subiu 0,71, o que faz sentido com o que o Hamilton falou. Aqui caiu, lá, a subida lá também influencia que aqui caiu um pouquinho, tem sempre essa correlação. Então, você tem vários tipos de índice, né? E aí esses índices servem para você ver como que está o termômetro das ações daquele país. Beleza? Ó, tem mais 4 slides, e aí eu também quero a ajuda de vocês. E a gente vai fazendo aqui bem um a um. Eu vou até deixar aqui aberto para a gente conseguir ir fazendo junto. Tem algo que a gente chama de indicadores. Matheus, como que eu compro uma ação? Tipo, você me falou aqui, o que eu olho? Né? Nos FIIs, a gente já falou na semana passada. A gente tem ali preço sobre valor patrimonial, você vai ver se está vacante, se não está vacante, você vê quantidade, liquidez. Então tem várias coisas que a gente já consegue segmento, várias coisas que a gente já conversou lá. Na ação, como funciona esse bicho? Tem vários indicadores. O site que eu indico é o Fundamentos. Vamos usar ele aqui para a gente fazer essa análise. Vou até duplicar aqui para a gente poder ver um exemplo prático. E eu gosto de analisar 5 indicadores que eu vou passar para vocês hoje, mas existem vários. Por isso que a ação é um negócio que tem que tomar muito cuidado, porque ele tem tanto indicador que é fácil você se perder no meio deles. Então eu fiz uma curadoria de quais são relevantes, eu vou explicar o porquê, que vocês podem olhar. Vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente falou então na semana passada sobre o P sobre VP. Significa preço sobre valor patrimonial. Alguém lembra quanto que é o valor justo? A gente tem um valor ali. Então, tipo, se ele é 0,9, se ele é 1, se ele é 1,1, qual que é o valor justo que eu estou pagando pela minha ação, pelo meu FII? Abaixo de 1 é justo? Abaixo de 1 é barato, né? Você está pagando um pouco menos do que ele vale, então você está pagando barato. E eu vi a Selma fazendo ali o sinal 1 é o preço justo. Perfeito, Selma. Então, isso aí, Aline. Abaixo de 1 significa que você está comprando barato. Entendi. Significa que é o preço justo. E acima de 1 está um pouquinho mais caro. Boa, Aline, boa. E vamos fazer uma brincadeira então. Eu peguei aqui uma ação da VEG, mas eu também quero que vocês escolham uma. Já abro aí para vocês. Para a gente ver como que está o P sobre VP deles. Né? Então, alguém quer dizer alguma ação aí para a gente procurar aqui? Qualquer um, pode falar qualquer empresa aí, a gente procura aqui. Banco do Brasil? Banco do Brasil. Aí, ó. Essa aqui, essa aqui. Banco do Brasil. Olha que legal. Daqui a pouco... Essa aqui mesmo? Deixa eu só ver. É esse mesmo, Acho Banco que do é isso Brasil. Esse mesmo. mesmo. Tá, então fechou. Não, só BB é para certo. certeza. Faz tempo que eu não vejo. Eu costumo ver o BB Seguridade. Perfeito. Olha lá, o P sobre VP dele tá 0,9. Peculiar. Escolheu uma boa. Então significa que é uma ação que tá barata. Legal. Podemos entender daqui a pouco por quê. Eu peguei aqui a VEG. E a gente pode pegar algumas outras, mas essa é uma empresa que eu gosto de analisar também ali no setor. Peguei aqui no Fundamentos, P sobre VP, 11,81. O que significa isso? Alguém consegue imaginar assim, o que a gente pode ler esse dado? É um assalto. Significa que ela vale 11 vezes o valor patrimonial dela. Pô, Matheus, então, caramba, não faz sentido eu investir nisso aqui. Não, necessariamente, a gente vai entender por quê. Quando a gente está comprando um FII, a gente pensa no quê? No valor 1, porque a gente quer pagar o preço justo pelo imóvel e receber um aluguel sobre aquilo. Ponto. Quando a gente investe numa ação, a lógica é um pouco diferente. Eu estou comprando uma máquina de dinheiro, porque eu estou comprando o potencial de geração de lucro que ela vai ter no futuro. Então, se vocês olharem para a ação quando vocês começarem a analisar, vocês vão ver que esse P sobre VP é um número difícil da gente analisar, porque ele sempre vai estar muito mais caro do que o valor patrimonial. Se eu compro uma ação que está ali próximo de 1, significa que ela não tem muito mais para onde crescer. Né? Então, aí é algo que eu quis fazer essa brincadeira, porque não dá para a gente fazer esse paralelo com a ação.
Mas existe um indicador, a gente pode usar ele, mas ele sempre vai ser algo distinto. E existe também aqui uma, não sei se vocês já ouviram falar sobre valuation, mas é basicamente uma matéria, né, uma forma de você conseguir definir o preço justo de uma ação. E assim, tem casas de investimento que fazem isso, tem uma certa discrepância entre cada casa considerando alguma coisa. Então, resumo da ópera, principalmente para nós aqui investidores, dificilmente a gente vai conseguir chegar no valor justo de uma ação. De chegar e falar, a ação vale R$ 30. Eu não sei, porque tem muita coisa no pacote, porque eu estou comprando uma possível geração de lucro dessa empresa. Fez sentido aqui? Ficou confuso? Não? Sim? Me avisem. Legal. Então aqui é um valor que eu tenho que tomar bastante cuidado, não vai ser ele que eu vou utilizar. Entendi, Matheus. Você disse então que eu estou comprando o potencial de crescimento dessa empresa. Entendi a ideia. Vamos ver aqui então o que a gente pode analisar, quais são os indicadores legais para a gente ver. Primeiro deles, margem bruta. O que é a margem bruta? Pensa que a empresa ela tem uma operação. Né? Então, se ela tem uma operação, o custo de operação dela qual que é? Se eu pego ali e pego tudo que entrou de receita, entrou R$ 1 milhão, saiu 700 mil na operação, quanto que ficou para mim? 300. Ah, entendi. Isso é basicamente a sua margem. O quanto do dinheiro que entra na sua operação fica para você. Só que tem um parênteses, ele é bruto. Então ainda não fica para você, porque você ainda tem que pagar algumas coisas, tem que pagar imposto, tem que pagar o pessoal administrativo, assim por diante. Tá? Então, eu tenho aqui a margem bruta, que eu vejo o quão saudável está a minha operação, e eu vejo a margem líquida, que é o quão saudável está a gestão da minha empresa. Porque é depois que eu paguei as pessoas, paguei todo o que precisava da operação, todos os custos, todos os impostos, tudo que eu precisava, quanto que caiu no meu bolso no fim do mês. Esse aqui é o valor. E ele vai ser sempre uma porcentagem. Vamos fazer um paralelo aqui? Só para ficar claro, ó, então margem do lucro é a margem geral. Quanto maior esse valor, melhor para mim. Porque eu quero cada vez mais lucro. Então, quanto maior esse valor, melhor. Beleza. Então, eu posso vir aqui na VEG, e aí eu vejo aqui quanto que tá, perfeito. Margem bruta e margem líquida, tá vendo aqui? Olha, até mostra aqui o quanto ficou um pouquinho, ele explica o lucro dividido pela receita líquida. A margem bruta, operacionalmente, ele 70% vai para a operação, 33% fica para eles, né? Fazendo ali um arredondamento. Beleza, e qual que é a margem líquida? 17%. O que significa esse 17%, Matheus? A cada R$ 100 que entra nessa empresa, 17 fica no bolso dela, fica no bolso. Ponto. Limpinho, cai no bolso deles. Pô, isso é positivo. E aí você precisa entender, cada setor vai ter ali o seu valor que é melhor. Né? Então aqui a gente está falando do setor fabril, no setor fábrica, 17% é muito alto. Geralmente esse valor ele oscila entre 8% e 12%. Então significa que essa empresa está numa margem até acima do que é esperado do setor. Como você pode fazer essa análise? Eu não vou entrar no detalhe agora, mas tem isso lá no nosso vídeo também. Você consegue pegar empresas do mesmo setor. Ah, pô, tô pegando ali esse setor que é de fábrica. Vamos pegar mais umas 3 fábricas e ver como é que tá? Vamos pegar uma Alpargatas, tal. Ah, vou pegar aqui mais umas 3, 4. E aí você compara entre elas se ela tá boa ou se ela tá ruim. A sua comparação vai ser empresas do mesmo setor. Beleza. E aqui eu dividi em duas frentes, tá? Esse aqui é indicadores quanto maior, melhor. Liquidez corrente, que é o ativo sobre o passivo. Tá? Eu gosto sempre de traduzir na forma mais simples possível. Quantas vezes eu pago a minha dívida com o dinheiro que eu possuo? Vou dar um exemplo. Eu tenho R$ 2 e eu tenho uma dívida com a Milton de R$ 1. Então, pô, eu tenho ali R$ 2 dividido pelo passivo, que é a minha dívida, R$ 1. Então significa que eu pago 2 vezes a minha dívida. Eu pago a Milton e ainda sobra dinheiro para mim. Então, qual que é a lógica? Ideal que seja maior que 1. Por quê? Significa que o dinheiro que eu tenho hoje paga as minhas dívidas. Sem fazer nada, sem pegar crédito no banco, sem fazer nada, eu pago minhas dívidas. Então é um valor que eu vejo super importante. Quanto maior, melhor, porque significa quanto maior esse valor, mais dinheiro eu tenho para pagar o Hamilton. Ah, minha dívida com o Hamilton é 1, mas eu tenho 10. Putz, então agora meu indicador vai ser 10. Eu pago 10 vezes a dívida com o Hamilton. Para mim tá tranquilo. Então, vamos ver aqui no exemplo da VEG quanto que tá. Deixa eu ver se eu em algum lugar, senão a gente faz o cálculo aqui.
Aqui, liquidez corrente. Achei. A gente tem 1,76. Significa que ele paga o Hamilton e ainda tem ali 0,76 que ele consegue. Tem quase duas, ele tem quase o dobro do dinheiro que ele precisa para pagar a dívida. Por que eu gosto de ver esse valor? Agora no mundo real. Vamos supor que deu pau. Deu ruim, a empresa mandou mal, vai ter que fazer uma coisa. Só com o dinheiro que ela tem, ela já consegue pagar a dívida. Então ela não vai ter que, ela vai cumprir todas as obrigações que ela tem com você como acionista. Tá? Então isso mostra o quão saudável é a empresa. Eu gosto de ver aqui esse tipo de número. Beleza, faltam mais dois. Esses três ficaram claros? Depois vocês também podem dar uma olhada e voltar ali. Beleza, a gente tem a dívida sobre o capital próprio. Tá? Agora a gente vai fazer o contrário. Quanto menor o valor, melhor. Tá. Quantas vezes a minha dívida é maior que o dinheiro que eu tenho? É bem parecido essa relação, tá? Então, aqui só que às vezes tem coisas que entram aqui no bolo, não vou entrar nesse detalhe, mas é sempre bom dar essa balanceada, né? Se passar nesses 5 crivos, são empresas legais de você comprar. Esse é o quarto crivo. Vamos ver aqui a dívida sobre o capital próprio. Fundamentos. Dívida aqui. O capital próprio ele também pode ser como patrimônio, tá? Patrimônio líquido, eles usam esses dois nomes, eles são equivalentes. Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Lembra que eu falei quanto menor, melhor? 0,22. Muito pouco. Significa, então, tá coerente com o que a gente está falando. Eles pagam muitas vezes a dívida deles só com o dinheiro que ele tem ali de patrimônio. Muito bom. E aqui a última, dívida líquida sobre EBITDA. Por que eu gosto de ver esse número? Aqui está a resposta. Em quantos períodos será quitada a dívida apenas com o lucro operacional que eu tenho? Vamos aterrissar aqui. Eu devo para Milton agora R$10. Só que por mês eu ganho R$2. Puta, então eu tenho R$2 no primeiro mês, 4 no segundo, 6, 8, 10. Então em 5 meses eu pago o Hamilton. É basicamente essa lógica que eu faço. Quantos meses eu preciso, eu chamei de períodos, porque tem vezes que é trimestral, anual, aí depende da análise, mas quantos períodos, vou colocar aqui no exemplo meses, quantos meses eu tenho que trabalhar para pagar o Hamilton? E aí a gente tem que ver aqui novamente, quanto menor, melhor. Então, vamos ver aqui, dívida líquida, margem líquida, dividendo, aqui a gente vai ter que fazer o dívida líquida sobre o EBITDA. Se a gente pegar só para ficar fácil aqui, ó, essas duas, só para ficar um número mais redondo, a gente pode fazer a dívida bruta dividida pelo EBITDA. Olha lá, eu preciso trabalhar 2 períodos para pagar toda a minha dívida bruta. Simples assim. A cada período que eu trabalho, eu ganho 2 bilhões. Aqui tá em trimestre, então eu preciso trabalhar 6 meses, porque são a cada trimestre eu ganho 2 trilhões de reais. Então ele tem que trabalhar 6 meses, que são 2 períodos, para conseguir pagar essa dívida. Então significa que tá bom, ainda está em casa, a empresa pode ter dívida, então tudo bem. Aqui tem um fator interessante, a dívida líquida deles é negativa. Muito provavelmente porque ele já tem ali todo uma estratégia de pagamento que faz com que eles estejam com esses indicadores aqui de 0,22, tudo mais. Então, resumo da ópera, eles estão bem, conseguem arcar com as dívidas que eles possuem. Por que que eu, Matheus, gosto de ver esses números? Tá? Isso pode ver ali depois do fundamento, a gente faz algumas brincadeiras, a gente pode ir jogando no grupo. Por quê? Porque existem duas formas de análise. Eu tenho tanto uma análise fundamentalista quanto uma análise técnica. Então, como o nome já diz, fundamentalista é porque ele tem fundamento. Então, eu tenho valores, eu tenho informações, tenho dados. Então, eu pego aqui, ele vai avaliar o quê? O balanço patrimonial da empresa, o fluxo de caixa, os resultados. Tudo isso que o Fundamentos pegou, pega desses relatórios que eles divulgam a cada 3 meses. Tá? Eles são obrigados a divulgar o relatório de como está a operação deles. A técnica, ela avalia o gráfico. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas se vocês verem, se vocês já viram esse tipo de gráfico aqui, ele é uma análise técnica, né? E aí depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas eu vejo ali gráfico. Fundamentalista, eu penso sempre no horizonte de longo prazo. Porque é uma empresa que eu estou comprando, porque ela é boa, ela vai gerar caixa, ela vai crescer. Então, é uma estratégia que eu vou estudar muito bem a empresa, comprar e investir ao longo dos anos. Porque ao longo dos anos ela vai crescer, porque ela tem uma operação boa, ela tem bons gestores e ela tem boa estratégia, não está endividada para conseguir crescer. A técnica ela já é mais utilizada para horizontes de curto prazo. Semanas, dias, até minutos, no caso que a gente falou day trade.
Fundamentalista, análises são feitas a partir de resultados que levam meses para se cumprir. Então, assim, você consegue enxergar o filme de como estava a empresa. Quando a gente olha ali o DRE e tal, você consegue ver o filme, como que foi a empresa ao longo desses meses. Então, dificilmente você vai ter uma foto ali só para ficar bonito, você consegue ver toda a operação. A técnica não, você faz uma análise em tempo real de como estão acontecendo as coisas ali naquele momento. A fundamentalista é para um perfil de investidor mais conservador e moderado, porque tem fundamento, eu consigo entender, consigo trazer números para tomar minha decisão e vai ser por longo prazo. Porque eu tive um fundamento, eu investi nessa empresa, agora eu vou continuar investindo enquanto ela tiver com bons fundamentos até esse valor ir crescendo e retirar daqui 30 anos. A técnica já é para um perfil mais moderado, nem estaria moderado aqui, mas mais arrojado mesmo, assim, e mais bem avançado. E a fundamentalista ela compra ações para formar patrimônio a longo prazo. Eu estudei uma empresa, tem empresas a ação que eu comprei em 2019 e estou com elas até hoje e quero continuar com elas há muito tempo porque eu estudei poucas, tipo, estudei várias, mas escolhi 2, 3, 4, eu tenho 4 ações hoje, que eu sei que são muito boas, quero continuar com elas e vão me gerar patrimônio para o futuro. Já a técnica ela é focada para o curto prazo. E aí eu quero ouvir um pouco vocês, tem aí mais 10 minutinhos, mas o desafio que eu deixo é parecido com o que o Milton trouxe na semana passada. Analisem alguma ação, escolham uma, abra essa página Fundamentos, vejam como que ela é. Tem vários vídeos no YouTube que se você procura pessoas fazendo análises fundamentalistas sobre essa empresa, vocês vão conseguir ver. E se vocês quiserem ali fazer junto comigo no vídeo, você pode aprofundar ali no nosso canal, aqui o link joga para lá, que tem 3 aulas de análise fundamentalista do Fleury, que eu fiz na época. Então, ele está bem no detalhe, são essas 3 aqui, de abrir o relatório, ver os números no detalhe, ler esse relatório, interpretar esse relatório, e assim por diante. E a parte que eu gosto de dizer também, os números, eles vão te dar um panorama geral. E vão ter coisas que você vai achar, opa, mas que isso aqui? O que é esse número aqui? Achei ele um pouco estranho. Aí você pode, no detalhe no relatório, entender o que ele significa. Falei bastante, mas tentei trazer o mais claro e pé no chão para vocês. E Selma, mande sua pergunta. Ou resumindo, a renda variável sempre há risco. Assim como todo investimento, ele é a risco. Sim. Na renda variável, ele é maior. E na ação, ele é, até o que a gente falou agora, ele é o maior de todos que a gente falou até agora. Tá. Dentro de tudo que você disse, tem alguma relação com o que aconteceu com as americanas, por exemplo, nessa análise aí? Dava para ver 100%? Não dava para ver. Essa é uma pergunta muito boa. Legal que você trouxe isso. Por quê? Sabe o que tinha acontecido na Americanas? Lembra que eu falei que a cada 3 meses eles mostram um relatório? E ele é auditado e tal? Eles estavam adulterando esse relatório. Então, para o investidor, estava tudo bem. Só que estava errado esse relatório. E aí eles levaram uma grande multa em cima disso. Obviamente, tem uma certa auditoria em cima de tudo mais, só que você, como investidor, não saberia. Por isso que eu sempre comento que tem o risco do quê? Da gestão da empresa. Tem que confiar nas pessoas que estão trabalhando ali. Porque pode ser que tenha alguma coisa que você não esteja vendo. Qual é a sua fonte da verdade? A única que você pode ter, esses relatórios. Por isso que da Americanas foi tão escândalo, porque o único documento que tem que estar certo para o investidor ter certeza do que ele está fazendo, estava errado. Mesmo passando por várias auditorias. E houve os acionistas foram prejudicados em algum momento ou só perdeu dinheiro, derreteu? Por exemplo, há risco de patrimônio dos acionistas? Não, os minoritários, não os majoritários. Perfeito. É o que o Milton falou. O maior risco que você tem é você perder tudo. Então, na maioria das pessoas, a gente pode até pegar aqui o valor, mas eles tinham um determinado valor e isso derreteu. Então, o máximo que aconteceu, você não tem obrigação legal, mas você perdeu seu dinheiro como acionista. E aí entra naquilo que o Matheus comentou da diversificação, né? Então, a ideia é que eu não vou botar todo o meu dinheiro numa empresa só, que é alto risco. Aí o Matheus comentou lá, entre 10 e 15 coisas diferentes. Entre 10 e 15, eu vou botar 10 coisas diferentes. Eu tinha 10% na Americanas. Então, o que eu perdi? 10%. Né? Isso se caiu para zero, tá? Mas é importante, a Americanas não está zerada. Acho que ela perdeu 90% do patrimônio, continua vendendo. Ainda tem alguma coisa lá. Ainda tem lojas por aí. É possível que recupere? É possível, é improvável, né? Uhum. Mas é possível. Mas acontece, né? Por exemplo, vocês lembram da Varig? Pois é, faliu, né? Vocês lembram
Que mais? Tem um monte de empresas que faliu, né? Teve jeito. Se você investiu nessa empresa, ela faliu, você perdeu todo o dinheiro que estava lá, mas é aquilo que você perdeu. Ah, vai atrás de você, vai atrás da sua casa, você vai ter que vender seu carro? Não. Não, você só perdeu aquilo que você investiu, morreu o assunto. Tá? Por isso que eu falei que tem essa parte boa. Isso Exato, exato. Pelo menos assim, a única coisa que você perde é isso. E é isso. Tipo assim, pessoas que perdem tudo é a pessoa que colocou todos os ovos na mesma cesta. Né? É isso que não pode. É todos os ovos na mesma cesta? Uma cesta no mesmo ovo? Não, isso já confunde. Todos os ovos na mesma Vários cesta. ovos na mesma cesta. É isso, exatamente. Isso que não pode, isso que a gente ensina aqui, né? Tem que ter renda fixa? Tem. Tem que ter FIIs? Tem. Tem que ter ação? Tem. Pra você entender um pouco de criptomoeda? Tem. Sabe, um pouquinho de cada para entender, diversificar. Para conservador, a gente está começando agora, 98% em renda fixa, né? Lembra, renda fixa também você pode perder dinheiro. Também. Só que ele é menos arriscado do que renda variável. Tá? Lembra que a gente Menos comentou? provável que aconteça. Menos provável. A renda fixa, se você coloca um pré-fixado de 13% ao ano, e aí o ano que vem explode a inflação no Brasil, você vai perder dinheiro. Né? Então tudo tem risco. Tudo tem risco. A gente só precisa dosar. Mas também é o contrário também, né? Se você investe 100 reais, o que você pode perder? 100 reais na renda variável. Só que se você investe 100 reais e essa empresa explodir, essa empresa vendeu uma novidade tecnológica, esses 100 reais pode virar 10 mil. Pode. Entendeu? Porque para cima não tem limite. Para baixo tem. É o zero. Para baixo tem limite. Dúvidas, pessoas? Eu tenho uma pergunta. Eu posso investir em qualquer empresa do Brasil? Quais são quais empresas que estão lá na bolsa? Quais são elas? Por que elas estão lá? Cara, vamos lá. Você consegue investir em todas as empresas que estão listadas na bolsa porque elas emitiram ações para os seus acionistas. Então, tem empresas que até eu já vi, tem empresas que estão aqui na Bolsa de Valores por N motivos, mas elas não emitiram ações para você comprar lá no seu home broker. Né? Então tem esses dois crivos. Tem que estar na Bolsa de Valores e tem, perfeito, abrir o seu IPO, que é tipo, olha, estou abrindo ações para as pessoas comprarem e virarem acionistas. Isso aí. Empresas pequenas que ainda não têm ações listadas na bolsa, você não pode ser sócio. Você não consegue ser sócio. A não ser que os donos falem, olha, estou distribuindo ações para vocês, gente. Vocês querem, né, vir para cá? Quer virar camisa preta, né, Matheusinho? Lembra do camisa preta? Quer virar camisa preta? Você quer entrar na partnership, na né, que eles falam? Perfeito. Ok, vocês podem que foram convidados, né? Mas ainda não estão na Bolsa de Valores, não abriram o seu IPO, então você não pode comprar ações como pessoa física que está no home broker lá e comprar, né? Então aqui tem todas aquelas ações que o Matheusinho listou, você pode comprar. Exatamente. E você pode dizer, eu sou sócio dessa empresa. Sim, você será sócio. Tem algo que eu não aprofundei, mas eu vou aprofundar aqui um pouquinho, que o Hamilton falou muito bem de setores que você investe. Então, assim, tem setores que, por si só, já são mais canibais, né? Então, você pega setor de aviação. Eu, Matheus, fujo desse setor, porque sempre tem empresa que quebra, do nada, tá? Os varejos é uma que as margens são apertadas, então tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o setor é importante você analisar também, acho que é a primeira coisa, que eu ia trazer, e a segunda é a sua estratégia de investimento. Um exemplo, eu sei que o Hamilton é fã de carteirinha de dividendos. Você pode ter ações que pagam bons dividendos. Qual que é a relação? Provavelmente se ela paga bons dividendos, provavelmente ela não vai subir tanto o preço dela, porque ela vai ser ali algo um pouco mais conservador que vai te pagar os dividendos. E aí tem um pouco contrário, às vezes as empresas que podem pagar dividendos ou não pagam dividendos, putz, aí eles vão, a ideia é que o valor dela cresça muito mais. Então tem só essa relação, por isso que eu falo da estratégia, né? Você pode pensar numa estratégia de dividendos também com ações, e aí é super tranquilo, você olha lá na Fundamentos Dividend Yield, vê ali bonitinho, ou não, você pode usar só para esperar ela valorizar também. É isso aí, só complementando, né? Existem ações que são de crescimento, existem ações que são para dividendos. Lembra que no fundo imobiliário, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro deles, todos a cada 6 meses, né?
A ação não é obrigada a nada. Então, ela pode ter um lucro milionário e não distribuir nada para ninguém. Os acionistas não ganham nada. Só que o que ela faz? Ela reinveste nela mesma. Então, ela cresce mais rápido. Porque ela ganha mais dinheiro, investe nela, ganha mais dinheiro, investe nela. Então, o que acontece? Você não ganha dividendo. Só que o valor da ação começa a crescer muito mais. Então, se vocês olharem para a Apple da vida, uma Amazon da vida, a ação dela disparou nos últimos anos. Porque ela não distribui dividendos e ela começa a investir nela mesma, né? Então, precisa entender na sua carteira o que é mais interessante nesse momento. Quero ganhar dinheiro mais rápido, mas só que daqui a uns anos vou ver isso, ou quero todo mês ganhar dividendos? Né? Então, precisa entender um pouco de que tipo de ação que você quer. E outra coisa, essas ações que pagam muito dividendos, por exemplo, uma Vale paga muito dividendo, um banco do Itaú paga muito dividendo, né? Por quê? O Itaú é o maior banco da América Latina. É o maior deles. Como é que ele faz para crescer mais do que isso? Não dá para crescer muito, ele já é Paga gigante. dividendo e sobra dinheiro, né, Milton? Ele paga muito dividendo, muito dividendo. Então, quase todo mês o Itaúsa está pagando lá para gente, o Itaú também, né? Só que ele não vai crescer muito, ele vai crescer devagarzinho. Mas qual que é a chance de o Itaú falir? Pô, pelo amor de Deus, é o maior banco da América Latina. Como é que ele vai falir? Não fale. Então, é mais seguro você investir no Itaú, só que você vai ganhar menos ao longo do tempo, né? Porque ele é mais seguro, de novo. É uma troca entre segurança e rentabilidade. Tá? O que mais? Alguém tem perguntas? Faz sentido, por exemplo, eu sei, né, que tem vários tipos de análise, mas faz sentido eu olhar, por exemplo, uma empresa de tecnologia, né, para onde nós estamos caminhando, então é provável que uma empresa de tecnologia vá crescer. Faz sentido essa visão? Com certeza faz. E aí você vê aquele multiplicador que o Matheus colocou. A VEG, o multiplicador é 11, alguma coisa. Por quê? Porque é uma empresa de tecnologia que está crescendo muito nos últimos anos. A tendência é crescer cada vez mais, que tudo é tecnologia. A VEG faz motores, principalmente motores elétricos, né? Tudo Perfeito. hoje em dia tem motorzinho. Tudo é motorzinho. Aqueles postes lá que tem aqueles transformadores, é tudo a Eólico, VEG. transformador, exato, eles Eólico. fazem tudo isso. Então, é uma empresa que tem tendência de crescer cada vez mais, né? Agora, sei lá, vamos pensar um setor de, sei lá, um setor que está ruindo. Sei lá, vamos pensar a longo prazo, petróleo. Você acha que uma empresa de petróleo vai ser muito rentável daqui a 50 anos? Do jeito que está vendendo carro elétrico? Cada vez mais vendendo carro elétrico, que não vai depender de combustível, sabendo que petróleo existe um limite, porque petróleo não se produz, né? Você tem que extrair do fundo do mar, ou de alguns lugares. Uma hora vai acabar. Então, será que é uma empresa que tem para crescer muito? Acho que não. Então, tem impressão, sim, Aline, que empresas de tecnologia tendem a crescer mais, vírgula, por isso são mais caras. Uhum. Se a gente olhar o multiplicador de uma Apple da vida, nossa, deve estar pagando 20 vezes o valor dela. Porque todo mundo quer uma Apple como sócia. Sabe que vende muito, sabe que quando lança lá o iPhone 16, todo mundo paga Todo 15 vai mil comprar. por ele, todo mundo quer comprar, né? Isso é interessante. Você vive o seu dia a dia é rodeada de empresas. Sim. Né? Então, tem a Apple, você abre aqui o navegador, tem o Google, aí você entra no Windows, tem a Microsoft, aí você desce o elevador, tem a Atlas, aí você tem. Meu, você está rodeado de empresas, né? E Você. assim, pelo que eu vi, né, a maioria delas são empresas internacionais, né, essas de tecnologia. Sim, exato. O Brasil não é forte de empresas de alta tecnologia. Eu fui procurar aqui, eu vejo, tipo assim, alta tecnologia em alguns setores, então, por exemplo, a VEG é uma que eu gosto de investir, eu vou falar algumas aqui, Fleury, eu sei que está investindo muito em tecnologia, legal, mas, assim, forte tecnologia é muito complexo. Eu até abri aqui, pode achar rapidinho, se você pode escolher a área de tecnologia no próprio site da B3, e ele tá falando que tem 14 empresas listadas que vendem software tecnologia, né, então, tipo, TOTOS, Get Ninjas, Jouet e tal. E tem aqui um outro segmento que é aqui, só para vocês verem.
Ó, setor de tecnologia da informação também, e aí computadores e equipamentos, tá vendo? Aí dá para ver, mas, tipo, novamente, é um pouco mais complexo. Hoje eu vejo a tecnologia muito mais dentro de outras indústrias do que, de fato, o setor de tecnologia por si só. A gente importa muito tecnologia de fora, né? Isso acaba ficando caro, exato. A gente não tem um celular próprio, uma fabricação de carro interna, a gente não tem fabricação de computadores, a gente não tem inteligência artificial própria, né? A gente importa tudo. Tem jeito. E Por aí... também pode pode falar. investir lá, nos Estados Unidos. A gente vai falar depois. Exato, que aí lá muito provavelmente você vai ter mais opções nesse exemplo ali, perfeito. E aí eu só reforço o que o Hamilton falou. O setor estar aquecido é positivo, na teoria você vai ter que pagar mais caro por isso. Acontece que é quanto mais caro. Então, assim, o único pensamento é se o setor está crescendo ou não? Não necessariamente. As empresas estão crescendo muito com uma dívida gigante, naquele indicador que a gente falou, dívida de 10. Putz, a pessoa precisa trabalhar ainda muitos anos para conseguir pagar a dívida de hoje. Então, eles têm que tomar cuidado. Mas a sua pergunta, friamente, faz todo sentido de os setores influenciam bastante nas empresas. Maravilha. E aí, do tipo, falando de segurança também, por exemplo, comparando setor de aviação. O que aconteceu na pandemia? Se lascou. Parou. Ninguém viajava, ninguém pegava avião, não vendia passagem e ferrou. As ações despencaram, igual o shopping que a gente comentou. Agora, o que aconteceu, por exemplo, com o setor de elétrica, transmissão elétrica? Alguém parou de pagar a eletricidade? Não. Alguém vai parar de pagar a eletricidade? Tipo assim, pode estar um caos, mas eu tenho que pagar minha conta de água e minha conta de luz. Portanto, essas empresas são ditas perenes. Pro resto da vida, todo mundo vai ter que pagar água. Pro resto da vida, todo mundo vai pagar luz. É pro resto da vida. E se as pessoas deixam de viajar, deixam de passear, deixam de comprar, mas tem que pagar a luz. Então, são alguns setores de bolsa de valores que você pode comprar garantido que não vai acontecer nada. Você vai estar sempre. Você não vai perder dinheiro. Mas, de novo, como são mais seguros, crescem mais devagar. Sempre. E aí, geralmente, são muito aconselhados para pagarem bons dividendos, né? Que eles já estão tão bem que eles bonificam o acionista por ficarem com eles. Boa. E assim, uma outra dúvida, quando eu vejo, por exemplo, uma empresa que ela está caindo, né? Aonde que eu posso fazer análise de, por exemplo, o motivo pelo qual isso está acontecendo? Perfeito. Você tem 2 momentos que você pode ver isso. Muito provavelmente hoje você consegue achar na internet, tipo, alguns comentários, o que o pessoal traz. Às vezes eles trazem até o que a gente chama de fato relevante. Então, eu vou dar um exemplo super claro. Vamos pegar aqui só para... Eu gosto de mostrar. Se eu pegar... Qual empresa que você tinha falado, Aline? Banco do Brasil. Se eu ficar aqui, já compartilho minha tela. Banco do Brasil. Até já é uma das principais buscas. Compartilhando minha tela. Valendo. Procurei Banco do Brasil RI. RI significa relacionamento com o investidor. Então, você pode vir aqui, fatos relevantes comunicados. Se acontecer alguma coisa importante, vai estar aqui. Eles vão comunicar qualquer dia e eles vão mandar aqui, remuneração complementar do acionista. Esse aqui é o comunicado bom, né? Estão pagando mais ainda do que esperado. Enfim, remuneração, tal, e eles vão trazendo aqui payouts, projeções, split de ações, então tudo que é relevante eles vão colocando aqui. Você pode ver vídeos no YouTube que te ajudam bastante, mas de 3 em 3 meses eles também fazem um demonstrativo de resultados. O CEO vai falar, o CFO vai falar, eles fazem um evento que você pode participar presencial ou online. Então, sempre acho que o mais seguro e confiável vai no site deles, procura lá o nome da empresa RI, relação com o investidor, que vai estar tudo que você precisa saber lá. No máximo, aí você pode seguir alguém que você gosta, ver o vídeo no YouTube e tal, mas a fonte da verdade está aqui. Perfeito. Obrigada. Todas as empresas têm, tá? Procurei até Banco do Brasil, nunca tinha entrado nessa página, mas ela existe. E só complementando a resposta, o que acontece? Começou a cair o preço de uma empresa, de uma ação, mas você gosta dela, né? A ideia é que faz sentido comprar mais porque está mais barato ou não, desisto? A resposta depende. Perdeu o fundamento?
Essa empresa perdeu o fundamento? Por que você comprou ela? Ah, porque ela tinha um EBITDA alto, que o preço era alto, que não sei, aqueles itens que o Matheus comentou. Tá tudo bom. Aí você olhou de novo, continua bom. Por que tá barato? Então ela não perdeu o fundamento, simplesmente é um momento de mercado que todas as ações caíram, mas essa empresa é muito boa ainda. Nesse caso, vale a pena comprar mais, porque você vai comprar com desconto. É por isso que tem que entender, né? Aqui está o grande segredo de tudo. Você matou a pau. Como eu vou saber? Se você tá com fundamento, esse momento é que a gente comemora. É o Hamilton. Caramba, tá tudo bem, só que a empresa caiu. Agora é hora de comprar. E aí você vai conseguir comprar. Não, a empresa está perdendo fundamento. Ah, e o que geralmente eu faço, né? Eu vejo, perdeu um trimestre, opa, estranho, perdeu 2, aí você decide. Se você gosta muito da empresa, você pode tentar um terceiro, senão você já pode pensar em vender, porque aí ela deixou de fazer sentido. Mas por que também eu gosto de fundamento? Aí eu até falei pro Gabriel isso hoje mais cedo. Eu gosto de olhar por aqui, por quê? Primeiro, esses informes são de 3 em 3 meses. E, eu tenho meu trabalho, eu tenho mais coisas para fazer, eu quero ser promovido no lugar onde eu estou hoje. Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho do dia a dia. Quando eu olho para o fundamento, como ele é algo um pouquinho mais demorado, eu posso ver isso 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. É mais ou menos o que eu faço. Porque para a empresa perder o fundamento demora muito. Então eu fico de olho, mas o fundamento eu vejo sempre de 6 em 6 meses. E é super suficiente para mim, porque eu já fiz o estudo inicial, esse demora mais, mas uma vez que eu entendi o fundamento, agora dificilmente isso vai mudar, entendeu? Uhum. E assim, Você por vê exemplo, ele se eu compro uma ação, né? E aí, após essa compra, ela começa a cair. Eu só vou perder se eu vender, mas eu posso esperar, né? Porque esse cenário pode mudar. Ou seja, se Perfeito. eu manter ela, tem a probabilidade de subir e tudo ok. Agora, se vendeu, tá em queda, aí eu perco, né? Exatamente ali. E aí entra o meu ponto. A gente também está acostumado com coisas mais imediatas e tal, mas se o fundamento está justo, então a empresa está mandando bem, operacionalmente bem, está com projetos legais, e caiu, qual a chance de nos próximos 10 anos ela não ter subido? Pelo menos a Uhum, que você comprou. Tipo, eu vou um entendi. pouco por aí. Se o fundamento é bom, por que ela vai cair? E aí o mercado vai ajustar isso ao longo do tempo. Então, a VEG mesmo é uma empresa que eu adoro, sempre gostei porque eu estudei, fui a fundo, entendi o fundamento, gosto do fundamento bom, vocês puderam ver. Quando eu comprei, ela caiu. Caiu bastante. Só que isso já faz 6 anos. E hoje ela já tipo, subiu muito além do que eu tinha comprado lá. Por quê? Porque o fundamento é bom e o mercado vai se reajustando. Eu só perderia se eu tivesse vendido lá atrás. Entendi. Dona Ana. Diga, dona Ana. Boa. É uma dúvida. Como eu sei que aquela ação paga dividendos? Onde eu olho isso? Naquele mesmo Boa! lugar, Matheus? Sim, deixa eu pegar aqui. Ah, tá aberto, tá fácil. Esse sim é igual ao fundo imobiliário, hein? Esse aqui é mais tranquilo. Você pode ver exemplo aqui. A VEG ela tem um dividend yield de 1,6. Então ela já paga um dividendo nesse dividend yield. Se a gente pega Banco do Brasil, ele já tem um dividend de 9,3, que é o que a Milton falou, ela paga bons dividendos. Então você consegue, se aqui tiver zerado é porque ela não paga. E aí ele no último trimestre, nessa análise são trimestrais, ela pagou 9,3%. Então esse é um valor muito alto. Boa, obrigada. Dividend yield. Esse número é importante. Esse aí é um xodózinho. Gosto muito. Guys, muito bom. Novamente, foi uma aula introdutória a ações. Aconselho muito vocês brincarem um pouco com isso. Algo que eu fiz e aconselho muito, comprem uma ação. Eu comprei uma ação lá atrás, lembro até hoje, Smiles 3. Comprei lá R$ 40 e foi muito bom para eu entender como é que funciona, como faz para comprar, mercado fracionário. Vi a ação subindo, vi a ação caindo. Isso parece besta, mas tipo, é novo. Então, como que eu vou lidar com o meu valor subindo e caindo todo dia? Eu vou abrir, vai ter um valor diferente. Então, assim, se eu puder dar a última dica final, assim, peguem ali R$ 50, coloquem numa ação que vocês gostariam de saber como é que funciona, vai entendendo como funciona. Ah, vai pagar dividendo? Você vai ver que lá cair centavos na sua conta, mas você vai receber dividendo. Então, eu acho que é a melhor forma de você aprender. Se vocês quiserem pegar, é dar uma estudada, coloca ali R$ 50, deixa num tempo, vai vendo como é que ela roda. E é isso, acho que ações tem muito chão, mas espero ter passado o máximo possível para vocês. Muito bom. Muito bom. Como sugestão, dá uma fuçada nas ações,
Mas a Sophie mandou uma sugestão ali de análise chamado Itaúsa. ITSA4, que é o ticker dela. Dá uma pesquisada, vocês vão perceber que dá para comprar uma ação com menos de R$10. Eu dei uma olhadinha que a hora que ela jogou ali no chefe, falei, olha, essa aí é acessível. Entendeu? E paga bons dividendos. E paga bons dividendos. Legal. Dá uma estudada. É uma xodozinha, Dá uma essa vale a olhadinha. pena. E legal, acho que é isso. Semana que vem temos